queridos? Olá, tudo bem? Vamos começar a correção do tema de número 6, que tecnicamente é o mais complexo do capítulo de orgânica, e sempre deixando claro qual é a metodologia que a gente vai utilizar para fazer isso. É essencial que você tenha aqui o seu cartãozinho, deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. É muito interessante que você os deixe do seu lado, exatamente como eu estou fazendo aqui agora, ok? Então você vai colocá-los ao seu acesso, ao seu alcance. Peço desculpas pela voz, o professor está aí um pouco gripado e tal, né? Vamos colocar aqui. Pronto, reações. Tá aqui. Pronto. Então, aqui você tem os cartõezinhos que a gente desenvolveu em aula de reações, né? Esterificação e assim por diante. E o interessante é você tentar, até que você tenha facilidade assim, para reconhecer as reações mais simples, usar o cartão correspondente, ok? Mais uma vez, como foi dito na aula, eu vou ressaltar a importância da noção para com o conteúdo, que é um conteúdo incrivelmente grande e com a proposta que nós aqui temos é a proposta de preparação para o vestibular, então é impossível trabalharmos de uma forma ampla, plena, todas as reações existentes. Agora a gente vai se preparar para as mais importantes, as mais corriqueiras, as que mais caem. Então isso é muito, muito importante. Então vamos começar com a primeira aqui. A primeira diz assim: o bafômetro. Bom, falou em bafômetro, você já vai direto aqui para o cardzinho de oxidação alcoólica. Esse que está aqui do seu lado, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele assim para você. Eu acho que assim é mais fácil, né? Isso. Ó, você já pode pegar, deixar ele aberto ali do seu ladinho para você poder consultá-lo, tá? Caso você não lembre. Então, quando você tem oxidação alcoólica, você tem o AAA e o AC. Né? Álcoois primários oxidam até aldeídos e secundários até cetonas. Então, tá ali o seu cartãozinho. Deixa eu colocar aqui assim. Aí a gente consegue ver melhor. Tá aqui, fechou. Pronto, aqui, beleza? Eita, desculpa. Pronto, tá? Deixei ele aqui já prontinho para você poder consultá-lo. Então ele diz assim, ó, você tá lendo ele ali, né? Ali embaixo tem a dica do bafômetro que o professor colocou para você, fez a reação em aula para ele explicar e assim por diante. Aí diz assim: o bafômetro é usado para determinar se um motorista consumiu quantidade demasiada de álcool. O suspeito sopra o bafômetro através de um tubo. Beleza. Tá. E aí ele tem cristais, então vamos pegar aqui, ó, cristais de dicromato de potássio, que é aquele sal laranjinha que a gente viu em aula. São reduzidos e produzidos cor verde, ou produzindo cor verde, como a gente fez em aula também a reação do bafômetro, né? A pessoa pegou a solução, ela estava incolor em álcool, ele era laranjinho, e aí depois que a gente colocou ácido sulfúrico ficou verde. Caso você tenha dúvida, por favor, dê uma olhadinha no vídeo para verificar isso de novo. Se o teste é positivo, o álcool é... Bom, bem fácil essa, né? Como você está falando de álcool da bebida, o álcool da bebida é o CH3CH2OH. Então, como ele é um álcool primário, ele tem que oxidar a aldeído e depois a ácido carboxílico. No caso do bafômetro, como está sendo apresentado aqui do ladinho, ok? Ó, você pode ver ele na dica. O álcool no bafômetro só vai ser identificada a transição até aldeído, né? Então é uma reação onde você tem a transformação do dicromato, que é laranja, em sulfato de cromo 3, que é verde. E vai transformar o álcool em aldeído. A reação está naquele quadradinho ali onde diz dica, que você pode ver aqui, ó. Vou aumentar para você ver, ó. Dica, tá vendo? Aí. Então, bem fácil, o etanol é oxidado, uma reação de oxidação, então não é desidratação, a etanol. Simples assim. Resposta certa da questão 1, letra C. Bem fácil, o nível dela é muito, muito simples, vou ser franco, porque é uma questão bem previsível, ok? Bom, próxima questão do tema, me perdoe, repito, para o senhor está bem ruim,
talvez tenha algumas falhas na voz, tá? Mas eu vou sobreviver, vou sobreviver. Vamos para a próxima questão, que é uma questão que mescla muita coisa. Já não é uma questão tão acessível quanto a primeira, né? Então vou aumentar assim para a gente poder ver. Então ele diz assim, ó, você conseguiu obter a partir do composto X o composto Y. E o composto Y, ele sofreu ozonólise. Então, ozonólise é um processo de oxidação de alcenos. Aí você pega o cartãozinho de oxidação de alcenos, tá ali. São 3 oxidações típicas de alcenos. A branda, a enérgica e a ozonólise. Tudo bem? Na ozonólise, você tem a quebra dos carbonos e primários e secundários, da ligação dupla, obviamente, e primários e secundários se transformam em aldeídos e terciários em cetonas. Portanto, veja, você tem 2 aldeídos. Isso significa que os seus carbonos das ligações duplas são primários e ou secundários. Tá? E aqui tem ozonólise de novo, então uma questão clara de ozonólise, onde você tem um propanal, que é um aldeído, e você tem uma cetona. Então, esse carbono, um dos carbonos da dupla, tem que ser um carbono que virou propanal, tem que ser aqui um carbono terciário, primário ou secundário, e o outro carbono da dupla que virou cetona tem que ser um carbono terciário. Então você pode fazer assim, dessa forma, já para formar aqui, ó, já sabe quem é o primeiro composto ali embaixo. Tudo bem? Esse é o seu composto X. Tá vendo? Por quê? Porque se sofre uma ozonólise, como esse carbono é um carbono secundário, ele vai oxidar até o quê? Propanal. Caso você tenha dificuldades quanto a isso, repito, tenha do lado o seu cartãozinho que mostra o processo de ozonólise. Olha, ali está ozonólise, tá vendo? Ozonólise. Como funciona? Primários e secundários vão se transformar sempre em aldeídos. Deixa eu aumentar aqui de novo. Ótimo momento para trancar. E ele tá a tabelinha, tá vendo? Dessa maneira. Tá certo? Ó, a ozonólise está ali para você ver. Ok? Bom, portanto, vamos lá, vamos trabalhar. Como vai haver uma quebra bem aqui, ó, no meio da ligação dupla com ozonólise, se tem um carbono terciário, ele tem que virar cetona. Se tem um carbono primário ou secundário, tem que virar aldeído. Tudo bem? Então, só pode ser essa substância que você tem. Você tem propanal, né, que é essa quantidade de 3 carbonos, e uma cetona, porque quando sofre ozonólise, esse aqui de baixo, que você está vendo, ele vai se transformar em, vou colocar ali para você, ó, propanal, que é CH3, CH2, C, assim, é o chozinho, que é um aldeído. Pronto. E a cetona, uma acetona, que é justamente a propanona. Então tá aqui C, dupla O, C e CH3, que seria cetona. Então, se você pegar esse pedaço aqui, deixa eu pegar aqui para você, ó, esse pedaço aqui, ó, esquece o oxigênio lá. Olha esse pedaço e esquece ali o oxigênio. Só esse pedacinho aqui e juntar os dois, você tem exatamente o que eu acabei de mostrar aqui para você. Portanto, o composto X só pode ser esse que o professor circulou aqui. E o seu composto X, portanto, tem que ser, vamos colocar ali, ó, um 2-metil, 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem? Perdão, penteno. Essa tem que ser a sua substância. Tá? Então ele pergunta ali, ó, X, Y e Z. Mas ele coloca só X e X ali, né? Então provavelmente um destes seja o Z. Eu acredito que esse aqui embaixo, que ele está chamando de X de novo, deva ser o Z, tá, pessoal? É bem provável. Deixa eu colocar aqui para você, caneta. Esse aqui deve ser o Z, tá? Então, o Z tem que ser esse composto aqui. Vamos estudar o nome dele, ó. 2-metil, porque no carbono 2 tem uma metila. 2-metil. Como são 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem que ser pente, como tem dupla em e o. E no carbono 2, ó, você faz 1, 2, vai ter a dupla. Então, esse é o nome dele.
Tá? O Z tem que ser 2-metilpenteno. 2-penteno, no caso. Então você já risca este e risca também a letra B, já fica entre duas. Uma outra baita dica que eu posso lhes dar é: o X ele reagiu com o ácido sulfúrico para gerar alcenos, porque quem sofre ozonólise são os alcenos. E quando você tem algum composto que reage com ácido e vira um alceno, ele é um álcool, né? Então é claro que o X é um alquinho, você desidratou ele intramolecularmente. Tá? Então eu vou fazer aqui o X, como é que é o X? Ele só pode ser, ó, vou colocar ele completo aqui para você, CH2, CH, C, CH3, CH3. Assim, tudo bem? Ah, mas e cadê outra ligação? Tem que ser um álcool, certo? Então, se tem que ser um álcool, a gente vai ter um alquinho ali, onde você vai ter o OH em um dos carbonos e o H no outro. Ah, mas como é que eu vou saber em qual OH, em qual carbono está o OH? Nós não sabemos, nós não temos como saber. Eu coloquei desse jeito, mas não tem essa alternativa, né? Com 3-pentenol, só tem 3-pentanol, desculpa, não tem um 2-pentanol, então provavelmente o H, provavelmente não, né? Certamente o H está ali e o OH está aqui, tá? Porque você não tem uma outra alternativa para lidar com isso. Desse modo, está ali o seu composto, que é justamente um 2-metil, no carbono 2 tem uma metila, e no carbono 3 tem o OH. Tá? Então tem que ser um 2-metil, 3-pentanol. Bom, quando o álcool sofre desidratação intramolecular, você tira a água. Né? Você encontra isso no seu cartão de eliminação. Está aqui o cartão de eliminação. Eliminação, intramolecular. Está ali, ó, eliminação. Tá vendo? Desidratação intramolecular. Aí você pode ver ali, está escrito desidratação alcoólica intramolecular. Sai álcool de dentro da molécula e forma um alceno. E o Y, então, só até pode ser um alceno também. Só que ele forma um etanal. Isso é interessante. E um 2-metilpropanal. Tá? Como assim um etanal e um 2-metilpropanal? Está escrito ali. Então vamos montar. Ó. O que é o etanal? Monta o etanal comigo. É CH3, C dupla O, H. Tá? O que é um 2-metilpropanal? Tá, você vai ter um C propanal, né? É um aldeído. CH, C, vamos colocar aqui em cima o CH3, 2-metilpropanal. Deixa eu colocar aqui o H e aqui, ó, CH3. Então, esses são os compostos que você tem. Então, pegue um e o outro e juntem os dois. Ó, pega o primeiro. Só tira a ligação dupla ali com oxigênio, a carbonila, para juntar os dois. Assim, ok? Juntou? Beleza. Agora pega o de baixo, tira ali a carbonila. Fechou? Assim. CH3, CH3. E aí você faz a dupla. Pronto. Tá aí. Aqui tem 2 só para fechar. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Querido, como eu falei para você, ozonólise, você tem que olhar, tem primeiro quebra da ligação dupla. A ligação dupla ela é rompida, tá na tabelinha ali, o professor fez a tabela para você em aula. Ó, a tabela. Tabela, aqui, ó. Ó, ligação dupla, quebra dupla, ali, ó. Na ozonólise aqui embaixo, sim, quebra dupla. Se o carbono da dupla é primário ou secundário, forma aldeído. Aldeído. E se ele é terciário, forma cetona, como você viu ali no cantinho, cetona. Assim. Tá? Então o que eu fiz? Eu montei o aldeído, o alceno, e a partir do alceno eu formei o aldeído. Então esse carbono só pode ser o carbono primário ou secundário, se é um etanol um secundário, e fiz uma cetona, outro aldeído aqui, então ele só pode ser um carbono secundário ou primário também.
Aí você tem que cortar a ligação dupla desse modo e transformar esse carbono no aldeído e esse carbono no aldeído também. Então esse é o seu composto. Vamos dar o nome dele. Você vai começar a numerar ele por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ser então um 4-metil, porque no carbono 4 tem uma metila. 2 são 5 carbonos, a cadeia principal, né? Então é pente. Como no segundo carbono tem uma dupla, 2-eno. 4-metil, pente 2-eno. Questão então bem difícil, resposta certa, letra A. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, não adianta, você tem que estar consultando, tem que estar montando, construa as moléculas, separe-as, faça com calma, que você vai chegar lá. Nem todas são tão complicadas, o nível dessa já é um pouco mais alto. Certinho? Então, vamos para a próxima. 4. Desidratação de álcool. Tá, peraí. Desidratação é uma eliminação. Então, vou pegar aqui o cartão de eliminação, já vou deixar ele de prontidão. Tá, então vamos pegar eliminação. Tá ali, eliminação, desidratação, produz alqueno, que é alceno, que tratando com solução concentrada de permanganato, fornece um ácido monocarboxílico. Então, ó, você está falando já de uma desidratação e depois oxidação de alceno. Assinale dentre os álcoois que se seguem aquele que pode satisfazer essas características. Bem fácil, então, essa não é tão difícil. Primeiro, você tem que desidratar um álcool, né? Então tem que ser um álcool, todos são álcoois. Para formar um alceno, tá? Em meio ácido, que fornece um ácido monocarboxílico, não pode ser nenhum que tenha um carbono terciário. Né? Por quê? Ó, porque na desidratação você pode formar, aqui na letra A e na letra B, você vai formar carbonos terciários. Então não pode. E outra coisa, o álcool que você tem que ter essa fórmula aqui. Então isso é uma coisa bem fácil de ver. Você tem que ter essa fórmula aqui, você já risca duas alternativas de muita facilidade. São duas alternativas que condizem com outras fórmulas. Ah, mas eu não entendi por que não pode ser um 2-metilpropanol. Tá, vamos fazer um 2-metilpropanol. 1, 2, 3. 2-metilpropanol. 1 propanol. Tá, então aqui, ó, aqui você tem o OH e aqui tem o H. Certo? Então esse é o primeiro composto, eu não botei os hidrogênios só para acelerar o processo, ok? Bom, se você desidratar, vai sair a ligação OH daqui. Se o OH dali, a água sai dali, vai formar uma ligação dupla aqui. Tá vendo? Dessa maneira, aqui tem um carbono e aqui. Então, quando você corta aqui, não vai formar ácido monocarboxílico. Tudo bem? Por quê? Porque vai formar acetona. Aqui forma uma acetona, ele que é um ácido monocarboxílico. Ah, mas o que é um ácido monocarboxílico? Ácido monocarboxílico é um ácido, só uma substância, primeiro, né, uma substância só, e não pode ser uma acetona. Desse jeito você vai formar uma acetona. Não pode. Agora, na outra substância, eu vou colocar aqui embaixo, 2-metil-2-propanol. Então, 1, 2, 3. 2-metil, 2-propanol. Tá, então vamos colocar o OH aqui e o H aqui. Ó, vai sair a água daqui, essa vai ser a água que vai ser retirada, então vai acabar formando, veja, a mesma substância. Então não pode, porque ao formar aqui a oxidação de alceno, né, nesse processo que você corta, você vai formar o quê? Um ácido carboxílico aqui no primeiro. Ah, mas como é que eu vou saber que forma um ácido carboxílico? Todas as perguntas de como você responde olhando o seu cartãozinho. Tá? Então olha ali, ó, carbono primário vai formar ácido carboxílico. Tá ali, ó. Oxidação enérgica, que ele cita ali em cima. Carbono primário forma ácido carbônico. Secundário, ácido carboxílico. E terciário forma acetona. Tá?
Então aqui você vai formar o quê? Você vai formar uma acetona ali. Aqui nesse carbono, esse aqui, ó, você vai fazer uma acetona. Desse jeito, ok? E um ácido carbônico. Não pode ser. Ah, mas por que a resposta certa, então, é a letra C? Bem fácil. Na letra C você tem um 2-butanol. Então vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, OH. 2-butanol. Quando você tem um 2-butanol e você tem ali a saída da água, ó, aqui você vai tirar a água. Sai da água, a água sai dali. Então você vai ter, perdão, ligação dupla aqui. E quando você oxida, por oxidação enérgica, você vai cortar a dupla aqui e vai formar, ó, os mesmos ácidos carboxílicos. Ou seja, você vai formar a mesma substância, que é exatamente ao que a questão se propõe. Assim. Ok? Portanto, resposta certa, letra C. Bom, vamos para 6. Lembra que são 3 questões já de um nível um pouco mais elevado, né? Vou apagar aqui então para não ficar muito ruim. Qualquer coisa você já pode pegar e retornar o vídeo. Deixa eu apagar tudo aqui para você. Vamos lá. Na questão 6, ele diz assim, utilizando reações adequadas, a mesma massa de álcool produz a maior massa de... Tá, então, mesmo rendimento, bah, que difícil, como assim? Olha, nessa questão, ele quer que você diga sobre o processo de alguma reação química de mesmo rendimento, reagentes, e a mesma massa de álcool etílico produz a maior massa de. Então, ele quer que você pense em qual produto vai gerar um aumento de massa. Então, a primeira coisa que é interessante salientar é, se você oxida, por exemplo, o álcool etílico, então eu vou colocar aqui, ó. Pega o álcool etílico, tá? Vamos lá, vamos colocar ali álcool etílico. Esse é o álcool etílico, que é o etanol. Ele não pode se transformar em eteno, porque o eteno tem CH3, CH3. Na verdade, CH2 e CH2, né? Que é o CH2 dupla CH2. Assim. Então, essa substância tem uma massa menor e não maior. Portanto, está errado. Ok? Aldeído acético. Mesma coisa. O aldeído acético é o etanol. Ó, show. Então, ele tem menos átomos. Veja que você tem mais 2 hidrogênios. Então, se você tem hidrogênios a mais, você não vai estar certo, né? Você tem menos átomos, você tem uma massa menor e não maior, como a questão pede. A questão pede ali, ó, produz maior massa. Tá vendo? Éter etílico. Éter etílico tem... Não, você não... Éter etílico vai ter uma massa maior. Exatamente. É uma possibilidade. E etano tem uma massa menor. O etano é CH3, CH3, tá? Etano tem uma massa menor que o etanol, então tá fora. Então você vai ficar com duas alternativas. C e D. Tá, e por que não pode ser a letra D? Porque ele fala ali, ó, utilizando reações adequadas de mesmo rendimento e reagentes, então mesmos reagentes, entende? E no caso, se ele fala em mesmo rendimento e reagentes, a mesma massa de álcool etílico. Veja, no caso do álcool etílico, você vai ter duas moléculas de CH3CHOH, entende? Então, a proporção é de 2 para 1. Não é a mesma, veja, mesmo rendimento e reagentes. Não são os mesmos reagentes. É a mesma quantidade de reagente, certo? Você vai fazer 2 para 1. Ó, você vai fazer um éter dietílico por desidratação intermolecular.
Então não pode ser. Ele pede ali uma reação onde você tem, ó, a mesma massa de álcool etílico produz a maior massa. Tem que ser com o mesmo rendimento por molécula, né? Então ele fala utilizando reações adequadas de mesmo rendimento e reagentes. Então os mesmos reagentes. Portanto você tem que ter 1 para 1, por exemplo, e não 2 para 1. Aqui você tem uma maior quantidade de reagente para fazer essa substância. Ah, mas está muito ruim a explicação. Mas, querido, pensa comigo. Se você tem 2 moléculas de etanol e você vai formar uma molécula de álcool etílico, para que se forme isso, você tem que ter uma desidratação, não é? Então, se você pegar essas moléculas, as 2 moléculas aqui, somadas, e compará-la com o produto, a massa das duas é maior que a do produto. E ele não está pedindo isso. Ele quer, ó, com a massa de álcool etílico, qual delas produz a maior massa de produto. Entende? Então, vou pegar para você ver. Ó. Aqui, se você contar essas 2 moléculas aqui e comparar com a outra, você vai ter ó, C4H10O. Tá vendo? Aqui, desse jeito. Então, tem menos átomos no produto do que você tem no reagente. Porque alguns desses átomos saíram e se transformaram em água. Entende? E tem poucas palavras, ó, bem objetivo, 2 moléculas de etanol têm massa maior que uma molécula de éter etílico ou de etílico. E a pergunta da questão é qual a alternativa que tem um produto com uma massa maior? Então a resposta certa só pode ser a letra C. Assim, por quê? Porque o etanol, para chegar na letra C, ó, ele é CH3CH2OH, ele vai oxidar a aldeído, CH3CHO, que diminui a massa, e depois vai virar ácido carboxílico. Aí sim, ó, que é o CO, na oxidação de álcool primário. E essa massa dessa substância é maior do que essa aqui. E é isso que a questão pede. Resposta certa, letra C. Questão 7. Você pode perceber o seguinte, é uma questão bem mais fácil, onde você só precisa trabalhar com os conceitos da química orgânica, né? Então ele diz ali, sabendo-se que uma determinada reação, numa determinada reação, o ácido nítrico transformou-se no nitrônio, que é um cátion. Bom, foi a primeira coisa que a gente escreveu na aula, né, queridos? Quando você tem um cátion, cátions buscam elétrons, e se buscam elétrons, eles são chamados de eletrófilos. Ok? Então, ele é um eletrófilo. Desculpa, perdão. Ó, riscamos 3 alternativas. E eletrófilos, como a gente escreveu também, quando o professor escreveu, perdão, no início da aula de número 6, e explicou na pré-aula, são ácidos de Lewis, porque podem receber pares eletrônicos. Então essa é bem fácil, 7, resposta certa, letra A. Questão 12, aqui embaixo. Eu vou tirar agora os cartõezinhos para melhorar a imagem aqui, tá? Peço perdão, pessoal, estou realmente bem mal. Eu vou deixar os cartõezinhos aqui, mais ou menos, para você só enxergá-los assim por alto. E vamos usufruir de uma maior área aqui, né? Ó, 12. Um álcool com fórmula tal foi oxidado controladamente, fornecendo uma acetona com o mesmo número de átomos de carbono. Bom, então é oxidação alcoólica. Isso é oxidação alcoólica, tá aqui o cartão de oxidação alcoólica. Foi a nossa segunda reação. Oxidação alcoólica é bem popular, tá ali ó, esse cartãozinho aqui que você tá vendo, esse aqui, ok? É o AAA quando o álcool é primário e AC quando ele é secundário. Então se ele foi oxidado até acetona, ele tem que ser um álcool secundário, ou seja, um OH num carbono secundário. Então, jamais você pode ter ele como 1, né? Que indica a posição do OH. Não pode. Por quê? Porque ele tem que ser secundário. E outra coisa, olha a fórmula do álcool. Essa é a fórmula dele. Se essa é a fórmula dele, a gente poderia já ter riscado o pentanol, porque o pentanol tem 5 carbonos, ele quer 4. Ok? Por que não pode ser a letra B? Porque na letra B você vai ter um álcool terciário. Lembrando que o propanol é isso aqui, ó. 2-propanol seria isso aqui.
2-metilpropanol. 2, no caso, né? Então ele seria um álcool terciário e álcoois terciários não oxidam. Resposta certa, butanol 2. Ó, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Não vou escrever os hidrogênios, ok? Dessa forma, álcool secundário, álcoois secundários oxidam antiacetonas. Próxima questão. Ó, na próxima questão você tem uma questão sobre uma reação de substituição. A gente percebe, ó, você tem X e HBr, uma adição. Por quê? Porque esse HBr foi acrescido à substância X e entrou tanto o H, tá vendo, quanto o Br na espécie. Deste modo, pensemos, se é uma reação onde houve uma adição, 2 para 1, né? Duas coisas reagiram e geraram uma terceira. Me desculpem. Então, uma reaçãozinha de adição. E reações de adição, ó, já eliminam muitas alternativas aqui. Risca a letra B, risca a letra D, risca a letra E, não é eliminação, é adição. Ok? E a adição não acontece em alcanos, acontece em ligações pi não aromáticas. O cartão de adição é esse aqui, que você tem aqui embaixo, ó, esse cartãozinho. Tá bem grande escrito ali, ó, ligações pi não aromáticas. Esse seu cartão, parece que você tem ele em mãos, tá? Então, resposta certa da questão, essa é bem fácil, bem boa. Nem toda a questão de reação orgânica é horrível, como as primeiras. Letra C. Bom, na próxima questão você tem ali reagentes em condições. Alcanos e aromáticos reagem por substituição. Então o que vai acontecer no primeiro? Você vai ter a substituição de um hidrogênio. Então serão 6, vai ficar com 5, por um bromo. E o bromo por hidrogênio. Então essas precisam ser as substâncias que você vai ter. Na segunda, você tem aqui ó, um alceno e o hidrogênio. Então você vai ter uma hidrogenação. Vai ter o ingresso do hidrogênio na molécula de alceno. E na terceira, você tem ali ácido sulfúrico com benzeno, lembrando que C6H6 é o benzeno. Então isso vai gerar uma substituição também, porque aromáticos e alcanos reagem por substituição. Dessa forma, né? E vai formar a água aqui. Consultem, por favor, reações de substituição. Tá nesse cartãozinho aqui. Aquela ali em particular a gente chama de sulfonação. Tá aqui, eu vou colocar para você ali embaixo, dá para ver direitinho a sulfonação. Tá vendo? Que é a substituição do hidrogênio aqui pelo o ácido sulfônico, formando água e ali o radical sulfônico. Tudo bem? Então, as reações que são de adição e substituição são que ocorrem respectivamente por adição e substituição. São a adição tem que ser a 2. Então, você risca aqui assim. Só com isso, você já fica com uma alternativa. Resposta certa, letra C. Tudo bem? Mas por que não é a 3? Porque na questão não tem uma alternativa que contém a 3 também para substituição. Tanto a 1 quanto a 3 são reações de substituição. Então poderia ser a 2 com a 1 ou a 2 com a 3. Como não tem alternativa com 2 e 3, respectivamente, só pode ser letra C. Próxima questão é uma questão que fala sobre o processo. É uma questão que extrapola um pouquinho assim, as nossas reações de reações orgânicas, né? Desculpa. A gente viu isso na parte do etanol, sobre a obtenção do etanol. Como é que o etanol é obtido? O etanol é obtido a partir do processo de fermentação. Então você vai ter o quê? A celulose, que é uma macromolécula, a gente chama de carboidrato, se transformando em glicose, que é um monômero, e depois a glicose gerando o etanol por interação enzimática, ou processo enzimático. Então, as etapas 1 e 2 são processos de fermentação. Tudo bem? A 1 no caso, né? A 1 vai ser a quebra, de uma molécula gigante em uma molécula menor por intermédio da água. Isso a gente chama de hidrólise. E a transformação da glicose em etanol
leva o nome de reação de fermentação. Tudo bem? Resposta certa, letra C. Certo? Então a gente vai dar uma olhadinha com mais ênfase nisso na próxima aula, mas é importantíssimo, que é a aula de bioquímica, mas é importantíssimo que você lembre que a transformação de um açúcar em álcool é um processo de fermentação. Então um açúcar gigante, ele se quebra em açúcares menores, tipo como por exemplo a própria o próprio amido, ou a maltose, que é um açúcar um pouco maior, vai se quebrar em açúcares menores, né, gerando ali a glicose a partir da maltose, e aí você vai transformar a glicose em álcool. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui a próxima questão, 23. Beleza. Ó, um alceno por oxidação enérgica pode fornecer ácido carboxílico cetona. Perfeito. Então significa que como é que você monta isso de uma forma mais fácil? Bom, você monta a ligação dupla. Pronto. Você tem que colocar nesse carbono aqui um carbono primário ou secundário. No caso, primário não pode ser porque vai formar um ácido carbônico. Ele quer que você forme um ácido carboxílico. Então, esse carbono tem que ser secundário e esse carbono, para formar uma acetona, tem que ser terciário. Tudo bem? Então, no mínimo, você tem que ter mais um carbono aqui e você tem que ter 2 carbonos aqui. Tudo bem? Então, fornece um álcool qual é o menor alceno que pode gerar isso? O menor alceno é esse aqui, esse que eu acabei de montar, certo? Então tem que ser um 2-metil, but-2-eno, ok? Ou metilbuteno. 2, né, no caso eles botaram o 2 aqui na frente, né? O correto é pôr o 2 no meio do nome. E assim por diante. Então, a resposta certa, letra E. Tá? Que seria um 2-metil but-2-eno. Assim. Próxima questão. Assinale a única reação em que não produz álcool. Beleza. Ó, hidrólise de ésteres é o processo oposto à formação dos ésteres. Então, vai produzir álcool e ácido, né? Porque o éster é formado por esterificação, que é o AAEA. Álcool mais ácido, éster mais água. E o processo contrário é água mais éster, álcool mais ácido. Então forma álcool. Redução de aldeídos. Você pega o AAA, lembra? Álcool, aldeído e ácido. AAA. Assim. Então, se nesse sentido você tem um processo de oxidação, no sentido oposto você só pode ter um processo de redução. Tudo bem? Então, a redução de um aldeído vai gerar, obviamente, um álcool. Tá certo. Certinho. Redução de cetonas. A mesma coisa. Uma cetona, se álcool oxida, secundário oxida cetona, o oposto também vai ser válido, né? Você vai ter uma cetona passando para um álcool que é o oposto a uma oxidação, e o oposto a uma oxidação só pode ser uma redução. Ok? Bom, essa é uma questão muito fácil por um motivo, né, pessoal? Combustão de combustíveis só pode gerar gás carbônico e água se eles tiverem carbono e hidrogênio. E alquinos, que é a mesma coisa que alcinos, não gerarão álcoois, porque combustões não formam álcoois. Então é uma questão muito, muito fácil mesmo. Você poderia, ao ler as alternativas, já chegar direto na alternativa correta. Hidratação de alcenos, né, que é um processo de adição, vai gerar um álcool também. Então a resposta certa, letra D. Um alceno oxida, beleza, produzindo ácido carbônico e cetona. Veja que é sempre a mesma coisa. Então você faz o quê? Você pega e faz uma dupla. Se é ácido carboxílico, tem que ser um carbono secundário. Se é cetona, tem que ser um carbono terciário. Então você coloca aqui mais um carbono, no mínimo, e aqui você tem que colocar 2 carbonos para formar um carbono terciário. A adição de HCl no alceno, beleza. A estrutura do composto Então, eles estão te dando ali uma questão mais chata, porque eles misturam um pouco de estequiometria.
Mas só com isso aqui, com esse movimento, sabendo que um dos carbonos da dupla tem que ser secundário e o outro terciário, você já elimina praticamente tudo aqui, né, pessoal? Ó, você elimina a letra B, porque na B tem um primário e um secundário, precisa de um secundário e um terciário. C, D, e fica aí entre as letras A e E. As duas são coerentes, ok? Tá, agora você tem que, infelizmente, partir para a estequiometria. Tudo bem? Que diz ali, a adição de HCl a 0,84 gramas de celciano forma um composto clorado com 1,205 gramas de composto clorado. Então, infelizmente, você vai ter que testar um por um, ok? Então, vamos lá, vamos fazer um teste. Na letra A, você vai ter ali esse composto, que é um C4, certo? Eu vou colocar os átomos só para facilitar aqui a nossa conta. H8, certo? H10, desculpa. C4, H10, desculpa, C5, né? Perdão. Me desculpem, o professor está bem ruim hoje. C5, H10, esse é o seu composto. Mais um HCl, essa é a proporção, porque o HCl vai entrar aqui, né? Ó, um entra aqui e o Cl entra aqui. E aí vai formar um composto clorado com o HCl. Então, deixa eu aumentar aqui para a gente poder fazer a conta mais facilmente. Tudo bem? Vai formar C5, H11, Cl. Então, infelizmente, você vai precisar fazer uma proporção. Um HCl, vamos ver, a proporção é de 1 para 1. Desse modo. Então, se é de 1 para 1, você vai ter que fazer uma continha. Qual é a massa de um mol de HCl? 36,5 gramas estão para massa do próximo composto. Então, infelizmente, você vai ter que fazer a continha, tá? Então, vamos fazer a conta juntos. Vamos lá? 5 vezes 12 do carbono dá 60. Então, vou colocar a massa dele, 60, mais 11, mais 35,5. 60 mais 11 dá 71, mais 35,5, 106,5. 106,5 gramas. Então, essa é a proporção. Portanto, se você gastou 0,84 de ácido... Ah, desculpa, não é com ácido, é com alqueno. Perdão. Com alceno, né? Então, deixa eu colocar ali com alceno. Ok? Vamos colocar aqui com alceno, perdão. C5H10. Aí é barbado. C5 é 72, mais 10, 82. Ó, já fechou. Já fechou. Porque, ó, se você tem 82, tá? Que é justamente 5 vezes 12, mais 10, como você sabe, você não sabe somar, 5 vezes 12 dá 60, mais 10, 70, tudo bem? Então, 0,84 gramas vai dar X. Vai dar um valor diferenciado, né? Não vai dar esse valor dado, representado ali. Você vai fazer 0,84 vezes 106,5 dividido por 70 vai dar 1,278 gramas. Então, não é o que está representado ali, só pode ser, então, letra E. Não precisa fazer letra E. A gente pode só, por eliminação, chegar na letra E. Bom, próxima questão, 27. O propeno fornece como produto a ozonólise do propeno. Então, o propeno é isso aqui. 1 dupla C. Por ozonólise, carbonos primários e secundários formam aldeídos. Então, vai se transformar quando reage com ozônio, vamos colocar aqui, ó, com ozônio, deixa eu só parar aqui um pouquinho, com ozônio, assim,
meio aquoso, né? Ele vai formar aldeído, então aqui você vai formar um Xô, e o outro tem que formar aldeído também, Xôzinho também. Tá, mas e o restante? Para onde é que vai? Bom, querido, infelizmente não tem o que fazer, você tem que pegar o cartãozinho de isonólise, vai formar água oxigenada junto. Então você vai formar 2 aldeídos e água oxigenada. Não precisaria saber da água oxigenada porque não teria outra alternativa. Ou teria? Ih, teria. Que questão chata. Então, ó, ácido fórmico. Não forma ácido carboxílico. Só aldeídos e cetonas. Formol. Formol uma boa. E aldeído acétrico. Deve ser acético, né? Que acétrico não existe. E água oxigenada. Tá aí. Formol, beleza. Ácido acético, não. Ácido fórmico, não. Formol, etanol e CO2, não. Mas formol e etanol ficaria interessante, mas aí você teria mais carbono do que o propeno geraria. Então não precisaria, na verdade, saber que formaria água oxigenada, você poderia, por eliminação, chegar já nessa conclusão. Bom, pessoal, então na questão 29, que é a nossa próxima questão do tema, você vai ter a seguinte pergunta. Analise os compostos e tal, A e B são preferencialmente. Veja, você tem uma subtração de água. Se você teve uma subtração de água, tem que ter saído hidrogênio e oxigênio. É isso que vai ter que ter acontecido aqui. E você teve aqui o A, que foi hidratado e formou o B. Tá? Então, a primeira coisa é ver que o teu composto A tem que ser um alceno e o composto B tem que ser especificamente um álcool. Então não há nenhuma outra possibilidade, você só vai ter ali alcenos e álcoois, então a gente já não pode alterar isso. Agora, como é que a gente vai saber qual vai ser o alceno que vai se formar? Bom, vai se formar uma ligação dupla, né? E essa ligação dupla vai poder ser oriunda da saída do hidrogênio, ou desse carbono aqui, que é um carbono primário, ou desse carbono aqui, que é um carbono terciário. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual dos dois a gente vai ter? Independentemente do que você vai ter, a sua molécula A ela vai ter que ter essa estrutura aqui. E uma ligação dupla, ou aqui, ou aqui. Ok? Portanto, ela tem que ser metil e but. Então isso também já vai ser um limitador para você, que infelizmente vai gerar ali para ti um pequeno probleminha, que é o fato de que você sempre tem metil e buteno, tá? Então isso não vai ser nenhuma eliminação, um fator de eliminação aqui para que você mate a questão, tudo bem? Dessa forma. Agora, como é que eu faço essa questão? De onde vai sair o hidrogênio? Preferencialmente, o hidrogênio que vai ser mais substituído, ou retirado nesse caso, vai ser o terciário, que são hidrogênios mais disponíveis. Então tem que ser daqui que sai a sua água. Portanto, a ligação dupla vai ter que se formar aqui, desse modo, formando um 2-metil-but-2-eno. 2-metil-but-2-eno já mata a questão para você, que é a letra E. Então isso já facilita muito a sua vida, já fica com a letra E. E, consequentemente, se você coloca água, vai formar o mesmo composto inicial. Isso que é uma coisa muito interessante, né, pessoal? Nesse caso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter uma retirada de água e depois uma adição de água. Tudo bem? É interessante porque vai haver uma pequena mudança aqui na posição do OH. Como o OH vai entrar no carbono menos hidrogenado, esse carbono tem o hidrogênio, e esse carbono aqui não tem nenhum. Então o OH tem que entrar aqui e o outro hidrogênio tem que entrar aqui, formando 2-metilbutanol. Então vamos montar aqui o composto. Está aqui o carbono, está aqui o outro carbono, aqui vai entrar o OH, quebrando a dupla, e aqui o H. Então, resposta certa, letra E. Por quê? Porque carbonos, hidrogênios terciários, são hidrogênios mais reativos, justamente porque
eles estão ligados a carbonos terciários, né? Então chamei de hidrogênio terciário, perdão, cometi uma gafe. É um hidrogênio ligado a um carbono terciário. Esse carbono tem mais núcleos ao seu redor, desse modo deixa mais disponível esse hidrogênio para saídas, certo? Logo, esse vai ser o hidrogênio que vai sair nessa reação de desidratação. Questão 29, bem chatinha, letra E. Agora entrando no nosso panorama, vejam como muda muito o nível das questões, né? A URGS é muito mais pragmática. Ele mostra o mentol, mostra ali a substância que se formou, o isopulegol e o mentol, e ele mostra que você está fazendo uma reação de hidrogenação. Então, cada hidrogênio vai precisar entrar num dos carbonos da ligação dupla, como você está enxergando aqui, quebrando a dupla. Então, esse é um processo de adição, já fica com basicamente duas alternativas na adição, e também você vai ter um processo onde o níquel, obviamente que está aqui em cima, é um catalisador, né? O níquel sempre vai atuar como catalisador, e você vai ter a formação de um álcool, que é a substância que você tem depois. Isso aqui não é um fenol, é um álcool. Resposta certa, a letra E. Veja como muda, como é bem mais fácil do que era antes. Ok. Bom, próxima questão, uma questão também bem acessível, que é a questão 34. Você consegue resolvê-la até somando os átomos, então isso é muito útil, muito bom para o aluno. Ó, você tem aqui 2 hidrogênios por mol do composto acetileno. Então você vai ter hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio aqui, quebrando a ligação π e formando um alceno. Então a substância que você vai ter que ter precisa conter 2 hidrogênios a mais, dessa forma. Aqui, então essa tem que ser a sua substância, não pode ser letra A nem letra B. Já agora na segunda questão, na segunda reação, você está adicionando água. Então tem que entrar um H e um OH nesse composto. Vai entrar um H em um dos carbonos e o OH no outro. Desse modo. Tanto faz onde vai entrar cada um dos radicais, né, do nucleófilo e do eletrófilo, porque os 2 carbonos são exatamente iguais. Deste modo, você não vai ter nenhuma preocupação ou problema nessa análise, tudo bem? Ok? Então, tá aí, só pode ser a letra D, porque é a única possibilidade. Você vai formar o quê? Ó, você vai colocar aqui o OH, vai formar um enol. Tá aqui o seu enol, e enóis passam espontaneamente em equilíbrio dinâmico para aldeídos ou cetonas. Esse aqui, no caso, vai formar um aldeídozinho, porque ele é um enol primário. Lembrando que enóis primários são enóis cujos OH estão ligados a um carbono primário. Resposta certa, letra D. Próxima questão, está aqui embaixo. Ó, questão sobre uma reação de desidratação. Você tem aqui o composto, ele vai desidratar porque está saindo água. E desidratação é uma reação de eliminação. Então você pode marcar tanto desidratação quanto eliminação, as duas expressões estão corretas. Agora, qual é o catalisador? Sempre as desidratações vão acontecer em meio ácido, sempre, sempre. Certo? Ele vai ser o catalisador, o ácido vai ser o catalisador do processo. Então não pode ser em meio básico, tem que ser em meio ácido. Agora, o nome desse composto formado tem que ser, que é o composto 2 que ele pede ali, né? Qual é o nome do isobutileno, nome oficial? 1, 2, 3, e no 2 tem uma metila. Então tem que ser 2-metil prop 1-eno. Esse tem que ser o nome do seu composto, que você não pode omitir o 1, chamando apenas de propeno. 2-metilpropeno. Tá? Então, isso é bem importante. Tá aí, resposta certa, letra E, ácido de eliminação, 2-metilpropeno. Aqui você tem uma reação muito popular, o professor comentou que ela cai demais na prova, né? Ela é muito frequente, muito recorrente, que é a reação onde você vai ter processo de substituição eletrofílica aqui do hidrogênio, onde entra o eletrófilo nitrônio e substitui o lugar do hidrogênio por um nitro. Então a reação tem que ser uma reação de substituição, ou seja, risca 3 alternativas. E daqui, pessoal, como você tem NO2 para NH, ó, sempre que o número de hidrogênio, de oxigênios diminui, você está tendo um processo de redução. Né? Você está tendo uma redução aqui do nitrobenzeno.
Então tem que ser uma redução e não uma substituição. Ó, lembra que ali o NO2, ele é no carbono, se você fizer com a ligação do carbono, você vai ter um NO2, assim, menos 1. Por que é menos 1? Porque ele ganha o elétron do carbono. Tá? Nessa ligação, o nitrogênio é mais forte que o carbono, então seria isso. Então seria menos 2, menos 4 para dar menos 1. Teria que ser aqui mais 3. E no caso do NH2, mesma coisa. Ó. NH2, se você arrancasse essa ligação aqui, ó, esse elétron tende ao nitrogênio, porque o nitrogênio é mais forte. Então seria NH2 menos 1. Deste modo, você teria ali um mais 2 para dar menos 1, menos 3. Menos 3. Certo? Então veja que foi um processo de redução. Mais 3 para menos 3 é uma redução. Então tá aí, substituição e redução. Próxima questão. Nessa questão você pode sair contando já os átomos ali da primeira substância para você verificar, para ver qual deles é o possível composto. E aí você já teria aqui com facilidade como excluir a letra A e a letra B. Porque tanto na A quanto na B, você não tem aquela quantidade de átomos que você tem ali. Então aqui você tem 6 mais 3 dá 9 carbonos. Se você contar os hidrogênios, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e não 10. Então está errada a letra A, está errada a letra B e fica entre as outras 3 alternativas. E nas outras alternativas, você pode contar os átomos também, que vai ser mais fácil se você quiser. Ó, você pode contar para ver qual está coerente e qual está incoerente. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, nessa aqui você vai ter 6 do hexágono, mais 4, 3 carbonos vai dar 9, tá certinho? Você vai ter ó, 1, 2, 3, 4. H2, 5, 6, 6 hidrogênios. Então tá errado, não é o que você tem ali, ali você tem 8. E dessa maneira você já pode riscar a letra E também. Resposta certa, letra D, bem fácil. Lembrando que o primeiro foi uma desidratação, então isso aqui tem que ser um álcool. E os bromos vão entrar na ligação π. Quebra-se a π, forma-se sigmas no lugar. Então quebra uma π aqui, quebrou uma outra π aqui, desse jeito. Ou desculpa, a mesma π, né? E aí você vai ter o ingresso dos bromos quebrando a ligação π. Resposta certa, letra D. O ácido lactobiônico usado para conservação de órgãos, a síntese a partir da lactose, que é um grupo de aldeído que é convertido em ácido carboxílico. Pronto. Aldeído em ácido carboxílico, oxidação, bem fácil a questão. 43. 2 hidrocarbonetos 1 e 2 reagem com bromo. Veja que aqui o X e o Y foram... você tirou um hidrogênio do composto, porque ficou Y menos 1, está aqui o hidrogênio, e agregou um bromo no lugar do hidrogênio. Então, o primeiro foi uma substituição. E substituição, nesse primeiro processo, acontece, obviamente, somente em aromáticos e alcanos. Então, o primeiro só pode ser aromático ou alcano. Desse modo, você já risca 3 alternativas. No segundo processo, você acrescentou o bromo a esse composto, porque está ali, ó, CH e bromo. Então, se você acrescentou o bromo ao composto, foi um processo de adição. E a adição só pode ser um processo que ocorre em alcenos, dienos, compostos cujas ligações são ligações π não aromáticas. Então, não pode ser alcano. Resposta certa, letra B. Vamos dar uma olhadinha aqui. Próxima questão. Bom, agora começam as questões do Enem. Você não precisava saber a síntese de Kolbe, que é uma reação que eu vou colocar agora nas reações extras, assim, que são reações mais complexas e tal. Você não precisava saber dela para resolvê-la. Agora você precisa observar e aprender.
Observe o que eles vão fazer aqui e siga o mesmo modelo. Veja, você tem 2 vezes esse composto, tá? 2 vezes. Então, se quiser, você pode desenhar 2 vezes ele. Ó. Você coloca uma vez e coloca outra vez. Tudo bem? Deixa eu carregar aqui antes que a gente fique sem o restante da aula. Momentinho. Pronto. Prontinho. Fechou. Então, o que você vai fazer? Bom, você vai pegar e você vai tentar descobrir o que aconteceu ali. Ó. Vou fazer com você. Você não precisa decorar o processo, né? O Enem vai mostrar isso para ti. Isso é uma coisa muito interessante que o Enem propõe, que ele se propõe a fazer. E é muito legal isso, né? Porque é o princípio correto da ligação das reações químicas. Ou seja, você tem o modelo, você olha o modelo, você vê como se comporta e assim por diante e reproduz esse modelo. Então, vou mostrar agora para você o que aconteceu ali. Vamos observar com atenção. Certo? Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui. Vamos lá. Prontinho. Pronto. Achei. Ó, você tem 2 vezes esse composto, tá? Então, eu vou sugerir que você escreva ele 2 vezes. Escrevi 2 vezes, assim. Tá? Aqui, OH. Agora, feito isso, por favor, dê uma olhada com bastante atenção no antes e no depois. Aqui você tem 2 carbonos e 2 carbonos. Então é sinal de que esses 2 carbonos aqui, esses 2 carbonos, foram literalmente substituídos. Eles se ligaram entre si. Você pegou esse carbono aqui e esse aqui e ligou um com o outro, desse modo. Tudo bem? Tá, e agora? O que fica? O que acontece? Bom, ó, subtraiu C e 2 Os, assim, porque formou 2 CO2, ou então é CO2, CO2. Desse modo. Então, essas 2 partes aqui se juntaram. Assim, ok? E essa parte aqui foi subtraída e formou 2 CO2. Então você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. Mas como é que tu sabe disso? Porque está escrito ali, queridos. Eu só observei o que está escrito e reproduzi. Tá? Então vamos devagarinho. Ele te dá ali a eletrólise do ácido 3,3 de metilbutanoico. Então vamos desenhar 2 vezes o ácido 3,3 de metilbutanoico. Tá? Butanoico. 1, 2, 3, butanoico. 3,3 de metil. Então você tem 1, 2, 3. Ó, coloca 1, 2 aqui. 3,3 de metil. Faz a mesma coisa embaixo. Assim. 1, 2, 3. Fechou. O que você vai fazer? Essa parte aqui, ó, essas 2 partes, você vai juntar. Tá vendo? Vamos juntá-las. Tem que ter 3 carbonos de cada um e 2 aqui em cima. Agora, mais 3 do outro. Vamos lá. 1, 2, 3 e 2 carbonos aqui. Prontinho, ó. Junto os 2 aqui. Fechou. Eu juntei esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Ok? E vai sobrar ali 2 CO2. Assim. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é X. Nos carbonos 2, você tem 2 metilas, então vai ter que ser 2, 2, 3, 4, 5, 5. 2, 2 e 5, 5, tetrametil. Metil. Hexano. Resposta certa, letra C. Questão 46. Ele mostra uma série de coisas e fala sobre a química verde e pergunta: qual o fator que contribui positivamente para que a segunda rota seja verde? Para ser verde, você precisa ter menos metais,
ter menos impacto, menos gasto energético e assim por diante. Então, olhem para vocês verem com atenção que a primeira etapa acontece com a primeira reação acontece com uma, duas, três etapas, com um monte de metal pesado, aquecimento e assim por diante. E a segunda acontece em uma etapa só. Então, uma única etapa na síntese. Prontinho. Obtenção do produto puro. Não, você obtém o produto puro aqui e no outro. Obtenção, ausência de reagentes oxidantes. Não tem nada a ver. A água oxigenada é um oxidante ali no processo, tanto que passa de um ciclo alceno para um ácido carboxílico. E ácidos carboxílicos são, enfim, vão sempre ter carbonos oxidados. Ausência de elementos metálicos. Os dois são metais. Gasto de energia nulo. Não, porque tem 90 graus Celsius aqui, então requer energia. Bom, oxidação enérgica desse composto vai ter que separar na dupla de alceno. Carbono secundário e secundário. Tem que formar dois ácidos carboxílicos. Então aqui você vai formar um ácido carboxílico e aqui também. Vai ter que formar um ácido etanóico e um benzoico. No primeiro vai formar aqui o benzeno, benzoico. E no segundo vai formar um etanóico. Prontinho. Bem fácil isso daqui. Vista em aula. Resposta certa, benzoico e etanóico. Próxima questão. Descoberta de organismos extremófilos foi uma surpresa para os pesquisadores, beleza. A degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos em meio ácido é classificada como? Meu Deus do céu, vamos lá, ele vai ter que te dizer isso. Alguns desses organismos, tá aqui, chamados de acidófilos, são capazes de sobreviver em ambientes ácidos. Uma característica desses organismos é produzir membranas celulares compostas com lipídios feitos de éteres, em vez de ésteres, o que preserva a membrana celular mesmo em condições extremas. Então, a degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos em meio ácido. Tá? Então, alguns desses organismos, então, extremófilos, são capazes de sobreviver em meio ácido. Eles querem os que não são de meio ácido. Então, se os que sobrevivem em meio ácido são éteres, os que não são ésteres. Em vez dos ésteres, indicando que os ésteres é que são extremófilos. E se ésteres vão sofrer reação, ésteres, me desculpem, sofrem reação de hidrólise. Por quê? Ácido mais álcool dá éster mais água, éster mais água, ácido mais álcool. Esse processo se chama hidrólise. Próxima questão. Composto X, beleza, ao reagir com permanganato de potássio meio ácido, levou à formação do composto Y. Tá, então veja só, é um processo onde você tem ali uma transformação dessa fórmula, então você pode contabilizar para ver qual das moléculas abaixo não tem essa fórmula. Vamos dar uma olhada por alto, todas têm aquela fórmula ali, não dá para eliminar nenhuma. Entretanto, todas são álcoois ou éteres. E, provavelmente, então, desse modo, você sabe que é um processo de oxidação de álcoois. Álcoois que se oxidam a fórmulas como essa, que tem 2 oxigênios, só podem ser fórmulas de 2 oxigênios ácidos carboxílicos. Tudo bem? Então, se tem 2 oxigênios e é de ácido carboxílico, o único álcool que oxida ácido carboxílico é o álcool primário. Então, AB não pode ser porque é secundário, AC não pode ser porque é terciário, isso aqui não é um álcool. E esse álcool aqui não pode oxidar um éster, né? Tem que oxidar a um ácido carboxílico porque a reação é AAA. Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Resposta certa, letra A. Vejam que o nível das questões agora da URGS é bem mais fácil do que as anteriores. Né? Próxima questão, questão 58 do Enem. Veja que o Enem adora essas coisas sobre oxidação, brandos, onólise, enérgica e assim por diante. Então ele está te pedindo para... Ele mostra para você, isso é interessante, que quando quebra aqui, tá vendo? A formação de aldeído e de aldeído, então basta você fazer essa mesma análise.
Mas na ozonólise é legal você lembrar que carbono terciário faz cetona e carbono secundário faz aldeídos. Então, você vai ter que ter um benzaldeído, ó, benzaldeído, assim, benzaldeído, ok? E o outro tem que ser aqui, CH3, CH3, cetona. Benzaldeído e propanona. Prontinho. Letra A. Certo? Questão 60. Bem fácil, você tem aqui o tolueno e você tem o processo de nitração. E aí formou nitro, nitro e nitro. Nitro, nitro, nitro. O que acontece? Você vai ter substituição do hidrogênio para o grupo nitro. Então, processo de substituição. Pois bem, queridos, vamos ver a última questão, então, que é a questão do Enem, que ela é uma questão bem difícil, mas você pode cuidar alguns detalhes, né? Que é a comparação do antes e o depois. Olhem antes, olhem depois. Tudo bem? Então ele diz assim, a hidroxilamina é extremamente reativa nas reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A hidroxiamina é reativa, ok? Que é um OH na mina, beleza? A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxiamina está representada abaixo. O produto A é favorecido em relação ao B. Então, esse aqui é muito mais... ocorre muito mais do que esse aqui. Beleza. Em estudo possível de substituição de hidroxiamina foram testadas as moléculas 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles pegaram essas moléculas aqui e puseram no lugar dessa daqui. Ele pergunta, dentre elas, qual apresentou menor reatividade? Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que saber muita coisa. Você não tem que saber praticamente nada. Você só precisa observar com atenção. Primeira coisa, o que tem aqui, entende? E não tem aqui. Como assim? Ó, tem OH? Tem. Tem NH2? Tem. Tem alguma aqui que não tenha OH na mina? Tem. A2 e A4. Beleza. Olha, eles acabaram de dizer que quando tem o OH na mina é extremamente reativo. Então você risca esta e risca esta. Fica entre a 2 e a 4, só com esse movimento. Ah, mas e como é que... Me desculpem, pessoal. Isso está bem ruim mesmo. Como é que eu vou saber qual das duas agora é a possível? Bom, tem duas possibilidades de reação. A primeira, o NH2 se conectou ao oxigênio. Ali. Tá vendo? E a segunda, o que aconteceu entre o reagente e o produto? Ó, aqui você tinha NH2, assim, e o H foi substituído, tá vendo? Pela ligação direto com a carbonila. Então, o que o reagente tem que ter? Tem que ter o N com o NH2 com o OH ou o N com H. Assim. Por quê? Porque ora o NH2 reage, ora o H reage. Tá vendo? Ó, aqui o H que reagiu. O H que acabou virando um eletrófilo e entrando justamente no oxigênio aqui desse composto. Né? Então, qual é a única alternativa que não tem nem OH, nem H ligado no N? Por quê? Não entendi nada que tu explicou. Ó, o N pode reagir quando ele tem OH ou quando ele tem um H ligado a si. Porque é o que tem aqui, tem ó, N, OH, H e H. Então, quem é que pode reagir? Isso aqui pode reagir quando tem o OH ou o próprio H. Porque foi o que aconteceu aqui, ó. Você tinha dois Hs, agora você tem um só ligado ao N. Agora, qual a única molécula que não tem isso? Não tem nem OH e nem H. A é a 4. Pois é, prontinho, só isso. A explicação científica é isso aqui, querido. Na primeira reação, você vai ter ali o NH2 como o eletrófilo e o OH como nucleófilo. Aí ele entra aqui, pegando o par de elétrons do oxigênio, quebrando, e esse OH entra aqui na carbonila. Agora, na segunda reação, que você tem isso aqui, ó. Você tem o H,
NHOH. E esse aqui é o seu eletrófilo e tudo isso aqui é o seu nucleófilo. Então esse H vai entrar aqui, assim como eletrófilo, tá vendo? Tá ele aqui. E esse nucleófilo vai entrar na carbonila aqui, tá ele aqui. Entende? Então não precisava saber nada disso, dava para fazer só analisando o que tinha no reagente que não tem nos outros possíveis reagentes. Resposta certa, letra D. Tudo bem? Então, para quem não entendeu absolutamente nada, mais uma vez o professor vai explicar aqui embaixo para você. Na primeira reação, olha ali, ó. O OH, tá vendo? E o NH2 se separaram. Então, tinha que ter um OH e tinha que ter um NH2. Quais as moléculas não têm OH? Como eles mesmos disseram, OH é extremamente reativo. Bom, A2 e A4. Beleza. Tá, mas essa molécula aqui, né, essa aqui, ó, que está aqui embaixo, ela também reagiu com o quê? Teve uma outra forma de reação? Teve, ó, olha como é que ela ficou aqui, mesmo menos reativo, mas olha como é que ela ficou. Ela ficou com N, então, ó, ela ficou com isso aqui. Então, o que que ela perdeu? Ela perdeu um H que ela tinha. Então, tem alguma molécula aqui onde tenha H e N? Tem, essa aqui. Portanto, essa pode reagir. Agora, essa aqui não tem nem H no N, então não tem nem como o H entrar na reação. Logo, resposta certa, letra D. Certo, queridos? Bom, tema bem complicado, né? Tem bastante coisa. Sugiro que você revise algumas coisinhas que o professor passou. Caso não tenha me feito entender, por favor, marque em plantão. Espero encontro vocês na aula. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.